Graças a Deus, a paz do Senhor, povo abençoado. Toma aqui mais um vídeo áudio para abençoar a sua vida do canal A Bíblia Fala. Aqui o intuito é pregar Jesus, orar pela tua vida, interceder pela tua família. Esse é o intuito do canal, simplesmente falar de Jesus, amém? Vamos falar hoje de promessas, queridos. Uma das promessas realizadas à Bíblia Sagrada, para nós entendermos um pouco mais de promessa. Eu quero lermos conosco nesta manhã de sexta-feira o texto do primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, livro histórico. Vamos lá. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não depois de muitos os dias. Aquele, pois, que havia reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse: Não vos pertence saber o tempo e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Queridos, aqui nós estamos falando de uma promessa. Jesus está falando de uma promessa acerca da vinda do Espírito Santo sobre a vida dos filhos de Deus. A Bíblia está relatando que Jesus, não depois de muitos desses dias, e nós vamos ver no capítulo 2 que aquilo que Jesus falou acerca de 10 dias mais ou menos após a palavra do Senhor, vai acontecer a descida do Espírito Santo. Mas ele, no livro de João, ele já disse a promessa. Capítulo 14, 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para ficar convosco para sempre. Isso, e aqui no capítulo 2 vai dizer: E cumprindo-se um dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, todo o ambiente onde eles estavam, em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Queridos, antes de Jesus, o profeta Joel foi tomado com essa profecia. Capítulo 2 de Joel, versículo 28 vai dizer: E arquecer depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visão, vossos jovens terão visões. Presta atenção, Joel, antes de Cristo, já profetizou acerca da vinda do Espírito Santo. Jesus disse que iria para o Pai, mas não ia deixar a igreja órfã. Enviaria outro Consolador para estar conosco todos os dias. Jesus morre, ressuscita, fica 40 dias com os discípulos. No último dia, no último estágio com os discípulos, Jesus é tomado ao céu. Antes de ser tomado ao céu, Jesus disse: Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Jesus disse: João os batizou com água, mas virá outro que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque em verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Do capítulo 1 ao capítulo 2, alguns historiadores vão dizer que 10 dias, a promessa se cumpriu, querido. Aquilo que Jesus prometeu aos discípulos, que eles seriam revestidos, seriam batizados no Espírito Santo, aconteceu. Presta atenção, estou falando de promessa. Deus chamou a Abraão e disse que ele seria pai de uma grande nação. Abraão é conhecido como pai da fé.
Glória a Deus. Deus falou para Gideão que ia libertar o povo de Israel através das mãos dele, dos medianitas, e Deus assim cumpriu. Deus falou para Moisés que iria tirar o povo de dentro do exílio do Egito, e assim Deus o tirou com mão forte. Deus fala e Deus cumpre, meu querido. Eu estou falando de promessas que Deus cumpriu na tua palavra. Será que isso que Ele te prometeu, Ele não é capaz de cumprir, querido? Será o que Deus te prometeu para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, para a vida do teu filho? Será que Deus não pode cumprir? Deus, querido, vai cumprir todas as palavras que Ele te prometeu. Preste atenção, eu vou trazer também mais um texto para vocês. Número 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou faria e não confirmaria. Preste atenção no que eu estou falando com você. Aquilo que Deus te prometeu ainda está de pé. O que Deus falou através da boca de um profeta, o que Deus falou com você em visão, o que Deus falou através de revelação, o que Deus falou através de você, através dos sonhos, Deus vai cumprir. Não esmoreça a sua fé. Olha, Jeremias 33 diz: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Querido, eu estou falando de promessa. Deus é fiel para cumprir a promessa. Ele disse para os discípulos do revestimento do Espírito Santo. Ele disse para Joel 2:28 que haveria um tempo que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O tempo é esse, o tempo é já se cumpriu essa promessa, querido. Jesus falou que ia ser entregue na mão dos homens e ao terceiro dia Ele ressuscitaria, e Ele cumpriu, Ele ressuscitou, querido. Deus tem uma palavra para a sua família. Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Não duvide de Deus, não duvide da tua promessa, não duvide da promessa que Deus tem para a tua casa, para a tua família. Não duvide. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Preste atenção. Glória a Deus. Amém? Vamos orar pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Senhor Deus, querido Pai amado, nesse instante, Senhor, após a palavra de esperança para a vida dos teus filhos, Senhor, eu entro numa menção de oração, de intercessão, de clamor pela vida deles, Pai. Glória.